Olá, bem-vindo ao CIBIM Online. Aqui é uma prévia da Teologia Bíblica da Missão, que é uma matéria que você pode encontrar no nosso curso normal de Teologia Ministerial, uma tentativa de perceber as ações de Deus em prol da sua criação ao longo da Escritura. E a gente, nessa prévia, vai olhar as expressões ou a expressão da Teologia Bíblica da Missão no livro, um dos livros mais interessantes do Antigo Testamento, que é dependendo da perspectiva, é o livro de Jonas. O livro de Jonas ele é diferente porque a profecia de Jonas, diferente de outros profetas, vem por meio da história deste profeta indisposto a fazer a vontade de Deus e pregar a palavra de Deus, uma palavra que naquele momento era até condenatória para os ninivitas, certo? É diferente porque quando a gente olha as histórias dos profetas, Ezequiel, por exemplo, e Jeremias, que conta ao longo da profecia aspectos, da história, da vida de Jeremias, da vida de Ezequiel, na maior parte são oráculos, pronunciamentos desses profetas em relação ao povo, para que o povo retornasse para Deus. Então existem discursos longos, profecias, declarações a respeito das intenções, desejos de Deus, do pecado, denúncia a respeito do pecado do povo, do pecado até de outras nações. Jonas não tem isso. Jonas tem um pouco, simplesmente um pouco, dentro de 40 dias Nínive será subvertida, e a maior parte é essa vida de Jonas, esse extrato da vida de Jonas, indisposto de fazer a vontade de Deus. Mas Deus usa essa indisposição e ainda realiza os seus planos. O livro de Jonas normalmente ele está colocado lá pelo século VIII, exercendo o seu ministério durante a época de Jeroboão II. Jeroboão II ele reinou ali entre 772 e 755. Um texto interessante que coloca Jonas lá é 2 Reis capítulo 14, versículo 25. Na verdade, versículo 24 e 25. Jeroboão fez o que era mal aos olhos do Senhor, jamais se afastou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que este levou Israel a cometer. Restabeleceu os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da Arabá, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada por meio do seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta que era de Gat-Efer. Então Jonas profetiza durante a época de Jeroboão I, e aqui a gente vai ver que Jeroboão II, e este fez algumas reformas, não no aspecto religioso, mas é uma época de expansão, onde o nacionalismo, estava sendo insuflado por essa época de progresso, essa época de sucesso administrativo. Jeroboão estava expandindo, desenvolvendo a rota de comércio. Então essas questões fizeram provavelmente com que o nacionalismo de Jonas, que a gente vai ver daqui a pouco, talvez fosse exacerbado. Então ele profetiza durante essa época. Qual o grande toque de Jonas? A história, se a gente vê bem, é contada Deus declarando para Jonas sua vontade. A maldade de Nínive chegou até o céu. Nínive é a capital do Império Assírio. Não era a superpotência que viria a ser dentro de alguns poucos anos, talvez 20, 28 anos, mas não era uma cidade pequena. O texto diz, por exemplo, nos primeiros versículos, que Jonas, ele, no entanto, se levanta e vai para outro canto. Então esse é o quadro de Jonas. Jonas ouve a palavra de Deus, desobedece a palavra de Deus, Deus fala com Jonas nesse sentido, para que Jonas retorne. Jonas retorna e vai pregar a grande cidade de Nínive, e a cidade de Nínive se converte, se arrepende, um dos arrependimentos mais sobrenaturais, eu posso dizer assim, mais espetaculares de todo o Antigo Testamento. O que era esperado acontecer no povo de Deus em Israel, e a gente lendo não conseguia ver nos profetas, agora a gente consegue ver nessa sociedade, nessa comunidade pagã,
idólatra ali. E Jonas fica chateado, porque ele não gostou dessa ideia. Na verdade, essa é da razão que ele diz que se antecipou, que Deus, ao pronunciar julgamento, antecipava que o povo poderia se arrepender ou responder de uma maneira a demonstrar arrependimento em virtude desse pronunciamento de juízo, e aí Deus iria perdoar, e Jonas decide se antecipar. Então Jonas, como missionário, ele é um fracasso, mas mesmo assim, apesar dos fracassos, a gente experimenta o maior reavivamento do Antigo Testamento, maior da minha perspectiva até do que da época de Jonas, ou daquele período ali de Neemias, quando o povo retorna a ler a lei do Senhor e coisas assim, que é uma nação pagã, todas as pessoas retornando ao Deus de Israel, que eles não tinham tanto conhecimento quanto o povo de Israel tinha. Então, ele é o profeta mais bem sucedido que fracassou, ou ele é o profeta fracassado mais bem sucedido, conforme você queira ver, né? Conforme você queira demonstrar. O texto começa com ele dizendo que... Deixa eu encontrar aqui. O texto começa com Deus dizendo a razão, versículo 2, levanta-te, vá à grande cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Não para um lugar, mas para outro, né? Foi para Tarsis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Os aspectos da teologia bíblica da missão aparecem aqui já de início. Um dos aspectos mais claros, talvez, da teologia, de uma teologia bíblica da missão é que Deus está em missão. Quando eu digo Deus está em missão, não pode confundir com a missões que os homens fazem, mas com a missão, que Deus ele está conduzindo a história. Essa história tem um propósito, esse propósito é doxológico, ou seja, um propósito que deseja, pelas revelações ou explicações do seu caráter, pelo seu poder, pelos atos redentivos, atos de juízo, Deus deseja mostrar quem ele é, para assim receber a glória que ele merece, certo? Então Deus tem feito isso. Não é a criação do homem, não. Acontece lá na criação do homem, porque agora Deus dos anjos, Deus, eles funcionam como objeto, ou ele é o objeto dessa adoração devida, mas ela não é criada por meio da entrada do pecado do mundo. Não é a queda que gera essa missão. Não, ela cria um problema, porque agora essa glória que Deus deve receber por parte da sua criação não é facilmente recebida. Agora Deus precisa lidar com o problema do pecado, mas a abrangência ainda está lá. Deus ainda deseja ser adorado entre todos os povos. Ele criou os céus e a terra, e céus e a terra precisam adorá-lo. Como Deus vai fazer isso? Surge a questão da redenção do homem, mas não é só isso, tem a restauração de todas as coisas, para que Deus receba a glória que ele merece, não somente pelo homem, mas também por toda a criação, que é salvando, que é exercendo juízo definitivo. E aqui a gente vê logo que o desejo de Deus não é só tratar com Israel. Estava lá a Síria, Nínive, aquela grande cidade, e ela não estava fora do plano da avaliação do Senhor. Deus olha aquela cidade, diz que ela era grande, a grande cidade de Nínive, de grande importância, e pregue contra ela. Por quê? Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Eu, Senhor de Israel, não estou atolado nas terras de Israel. Não sou um Deus bairrista. Sou um Deus cuja amplitude de demanda de justiça abarca céus e terra. Então Deus deseja que, por meio do seu profeta, Nínive preste contas da sua injustiça, da sua iniquidade, da sua maldade. A abrangência já é geral, certo? Deus não é o Deus só de Israel, talvez só de Israel em termos de aliança e de comportamento e de relacionamento, mas Deus deseja ser adorado entre todos os povos. E Nínive, ou a Síria, não estava distante disso.
A gente vê aqui, então, a desobediência, é o capítulo 1, essa desobediência de Jonas. Existe uma gradação decrescente aqui. Ele desce, versículo 3, ele desce a cidade de Jope, tal, ele embarca no navio, vai com Tarsis, ele quer fugir da presença do Senhor. O Senhor lança um forte vento, levantou-se uma grande tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de despedaçar. Os marinheiros ficavam chamando aos seus deuses. Ninguém responde, obviamente, só existe um Deus. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, que é aquela parte anterior, e ali havia deitado e ali havia dormido profundamente. Existe uma gradação aqui. Um jogo de palavras que acontece no hebraico em que existe essa gradação. Ele desce a Tarsis, né? Depois desce ao porão, né, do navio, depois desce a um estado de letargia, né? Completa letargia. Ele dorme profundamente. O pecado, então, não confessado, ele vai descendo, tornando Jonas incapaz de fazer o que Deus quer que ele faça, né? Ele vai se acabando ainda mais. Mas, apesar dele ter fugido da presença do Senhor, o Senhor está em todo canto ali. É o Senhor quem vê. Interessante, Deus viu o que estava acontecendo lá em Nínive e Jonas se levanta para fugir da presença do Senhor. A ideia de fugir da presença do Senhor é que ele deseja evitar, talvez, a tarefa, evitar que Deus estivesse perto, que Deus o confrontasse, que Deus estivesse ali, presente. Ele quer fugir da esfera de atuação e governo de Deus. Talvez fugindo de um outro canto, para Deus ignorar, porque Deus está olhando um determinado lugar, uma determinada coisa. Isso não é verdade. Jonas foge da presença do Senhor, desobedece. A gente não sabe ainda por enquanto, mas essa desobediência conduz-o a encontrar o Senhor exatamente lá. É o Senhor que vai mobilizar todas as coisas. Deus estava no barco também. Essa é a nossa primeira aula. Vamos ver daqui para frente.